Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Hoje eu acordei com uma vontade danada de sair com uma M-Sol, com 3 filhos, para ajudá-las a levar as crianças na escola, cuidar delas, mas na hora de ser o pai mesmo, de mandar, não ter autoridade. Estou morrendo de vontade de fazer isso. Bom, estamos diretamente aqui dos estúdios, no exterior do canal Case que é Gostoso. Os empregados do estúdio são preguiçosos, eles não fazem edição, não fazem corte, estão recebendo salário a todos. Estou pensando até em mandar embora. É o seguinte, eu penso que é importante que existam vários canais masculinistas, então sempre recomendo vocês criarem um de vocês. Coloca aqui nos comentários, me manda e-mail, que eu adiciono na lista de sugeridos aos inscritos. Tem uma playlist aí com outros canais masculinistas de outros assuntos também. Quando eu indico um vídeo de sugerido, na verdade eu estou indicando o canal. Aí se vocês tiverem interesse, vocês clicam lá no vídeo e veem o canal da pessoa. Tem canais no exterior também, outros idiomas, enfim. Bom, eu acho que a gente tem que fazer essa espécie de trabalho de forma altruística e não com o objetivo de ser remunerado. Eu acho que o tempo da gente, a gente não está vendendo esse tempo, a gente está cedendo esse tempo, é bem diferente. Se houver remuneração no canal, eu penso que a remuneração deve ser pela política do YouTube, pela visualização, ou eventualmente por doação através de live. Eu não faço live, a minha internet não é muito recomendável fazer live. E eu critico os canais que pedem dinheiro, que tentam vender produtos, exceto se for uma questão de direito autoral, como por exemplo, escrever um livro, quer vender aquele livro, mas que também não seja muito enfático no jabá dele para tentar vender o produto. É muito triste ver um canal crescer, um canal chegar a uma centena de milhares de inscritos com determinada dinâmica e depois criar um conteúdo exclusivo para patrocinadores, assinantes, ministrar curso para você aprender o que você deve fazer com a sua própria vida, para você aprender a gerir a sua própria vida, para saber como você vai viver fazendo o que você quer. Ou um curso de espermacultura, por exemplo, se é que vocês estão me entendendo, eu acho bem triste. Então, eu vou ficar bem triste se eu sugerir um canal e esse canal crescer e chegar a esse ponto. Se quiser remunerar o canal com visualização pelo YouTube, aí eu acho que não tem nada demais, é a regra do jogo de quando você se inscreve no YouTube. Eu recebo esses avisos do YouTube para fazer isso, não tenho interesse por enquanto. E se um dia tiver, esse dinheiro vai ser doado para instituição de caridade de animais. Ser humano eu já não ajudo mais. Ser humano eu só ajudo com informação. Bom, passado isso, eu não critiquei nenhum canal especificadamente, mas entendo até que nós temos que nos manter unidos, porque o lado femimi é unido, mas eu acho que a gente tem que ter um bom senso também de não querer criar o nosso rebanho, né, para explorar. Acho que não é esse o objetivo e não deve ser. Alguns canais até que eu assistia, que eu era inscrito, eu me desinscrevi a partir do momento que pede dinheiro, que faz conteúdo exclusivo. Se me convidar também, eu não participo de live, não faço live com essas pessoas, eu não permito a exploração da minha imagem para que terceiro cresça sem o objetivo de que seja exclusivo de ajudar terceiros. Ou seja, o objetivo não pode ser ganhar dinheiro. Não está proibido ganhar dinheiro, não é o que eu penso. Eu acho que todo mundo deve ganhar dinheiro, não está proibido. Mas fazer um conteúdo
para ganhar dinheiro depois de determinado inscrito, isso aí eu não acho ético pela proposta que a gente está se colocando. Imagina daqui a pouco eu começo a vender serviços advocatícios para vocês. E isso eu disse lá no vídeo de apresentação do canal. Os vídeos são numerados e na ordem cronológica, então vocês podem acompanhar. Bom, eu quero falar aqui sobre... Eu acho que eu vou acabar fugindo um pouco do tema, eu vou acabar falando sobre a velhice do homem que segue o próprio caminho, embora eu já tenha falado isso em outros tópicos. Uma coisa importante, eu leio todos os comentários, eu não respondo perguntas pessoais, onde você mora, o que você faz, se você foi isso, foi aquilo. Eu falo um pouco sobre a minha vida em cada podcast. Se a pessoa assistir todos, vai conseguir extrair informações não suficientes para me localizar, mas vai conseguir extrair informações. Eu acho que o foco deve ser naquilo que o produtor de conteúdo externa e não efetivamente no que ele é. Então não me interessa se um produtor de conteúdo que eu admiro, que eu sigo, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é forte, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é alfa, se ele é beta. O que me importa são as ideias que ele prega, e que eu tenha o meu filtro para eu extrair o que eu acho bobagem que ele está falando, porque a gente não tem que concordar com tudo, muito pelo contrário, você discordar é sadio e sempre com educação, ninguém precisa xingar ninguém. O canal leva um tom moderador para que não seja excluído, não tome strike. Eu não teria paciência de fazer tudo de novo, de divulgar canal, enfim, eu acho que eu desistiria se o canal caísse. De vez em quando eu pego mais pesado, mas eu evito. Bom, eu vou falar aqui a questão sobre ter filhos, o que eu penso sobre a questão de ser pai, e vou acabar provavelmente entrando um pouquinho em legislação, comparando com as mulheres, como sempre, que a gente fala muito de mulheres, né? Na verdade, é o nosso nicho, por isso que nós estamos nos canais masculinistas. E vou acabar entrando talvez um pouco na velhice do homem que segue o próprio caminho. Vamos lá. Uma parte disso eu já disse em outros podcasts, porque eu acabo misturando os assuntos. Eu já disse anteriormente que eu acho que você ter filhos é uma questão de egoísmo. Na verdade, nós temos uma programação. Essa programação é uma programação de espalhar os nossos genes e, portanto, uma vez que a gente não vai seguir para a eternidade, a gente tem essa programação para que a gente deixe uma parte de nós em continuidade. Eu comparei isso ao passado em podcast passado, por exemplo, com retratos de família, que é até bem impenhorável. Isso tinha no Código Civil de 1916, que vigorou até, acho que janeiro de 2003. Talvez seja interessante eu pegar esse código para ler para vocês qual era o regime da mulher casada, essas coisas. É bem interessante. Regime de casamento, essas coisas. Bom, então você tinha um retrato de família, porque a pessoa morria e você não tinha máquina fotográfica, filmadora, então a pessoa ficava esquecida para sempre. Então era uma forma de perpetuar aquela pessoa. Muitos seres humanos se perpetuaram com algo de social ou científico que trouxe de desenvolvimento para a humanidade, como, por exemplo, Einstein, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, enfim, e vários outros, como pintores, Picasso, Van Gogh, etc. Então eu acho que você ter filho é um egoísmo, é um medo de que você tem de morrer, que o ser humano tem de morrer e acabar. Alguns argumentos, mas você vai deixar as coisas para quem se você morrer?
Mas se você está morto, para que você está preocupado se você vai deixar alguma coisa ou não vai deixar alguma coisa? Eu já falei também que é um pouco frustrante você ser minimalista, morrer e deixar patrimônio. O interessante é que você consiga se sustentar, não passar dificuldade até a velhice, mas que também não sobre. Mas também acertar o olho do furacão, você fazer uma conta para viver até 80 anos, depois você viver até 83 passando dificuldade, vivendo de favor, também não dá. Então, na prática, um bom planejamento vai dizer que tem que sobrar mesmo patrimônio. Ok. Nós falamos muito sobre a legislação FEMIMI, que prejudica os homens, mas também existe legislação em relação às crianças e adolescentes. Existe legislação como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente. E ele é tão protetivo quanto a legislação FEMIMI. A diferença é que, na prática, a legislação FEMIMI, os atos dos agentes do Estado em relação ao FEMIMI, ele é mais exacerbado, talvez por conta da questão do politicamente correto, do que a mídia programa alguma coisa Bernardes, né, que vocês entendem o que é, eu não gosto de falar os nomes, pregando empoderamento, aquelas coisas todas. Aí o Cavaleiro Branco falando que tem que proteger a mulher. E, desculpa, gente, que matar uma mosca aqui que estava me incomodando. Perdão, não tem corte. Então, hoje você ser pai, você já tem uma legislação que se meu pai fizesse comigo o que ele fez quando eu era criança, adolescente, quando ele me batia, que eu fazia alguma coisa errada ou não, às vezes era injustiça, muitas das vezes era injustiça. Meu pai era Cavaleiro Branco, para proteger minhas primas, qualquer coisa, não queria nem saber o que tinha acontecido. Primeiro ele batia e depois ele não queria saber o que aconteceu. Ou seja, não tinha nem chance de defesa. Atualmente, dependendo do grau de agressão, isso é uma violência criança e adolescente, ele poderia perder o pátrio poder sobre o menor e sofrer um castigo sério pela legislação. Né? Se for servidor público, dependendo da pena, perde até o cargo público. Então, quando hoje em dia, você tem filhos, você já não tem autoridade. Assim, quando você casa, você paga a maior parte das despesas e você também não tem autoridade. Hoje você é pai e também você não tem autoridade. Então, eu não vou me alongar muito em relação a essa questão da autoridade, porque nós já estamos cansados de saber como funciona a questão do relacionamento no casamento. Assim como você não tem autoridade que você deveria ter num casamento, por você ser o provedor, você também não tem essa autoridade sendo pai. E muito menos como filho também, quando você cuidar do seu pai idoso. Ok. Então eu falei que eu acho que é uma programação, é um egoísmo, e eu já ouvi o seguinte argumento: mas Alita, você não tem interesse em ensinar para um filho seu tudo que você já aprendeu, passar essa experiência para ele? Falei, o que eu já respondi: olha, eu posso ter um filho e passar a minha experiência para ele, ele pode aprender ou não, ele pode aplicar essa experiência ou não, e aí eu tenho chance de ajudar na construção da personalidade de um ser humano. Eu posso fazer um canal no YouTube, passar a minha experiência de vida e, de repente, ajudar milhares de pessoas e, quem sabe, milhões de pessoas. Então, não necessariamente eu preciso ter um filho para passar o meu conhecimento para outra pessoa.
Tem a questão da criança, que toda aquela programação que você tem, toda aquela matrix de casa, trabalhar para se sustentar, arrumar emprego, galgar na carreira, estudar para concurso, passar num concurso, estudar para um melhor, aí dentro desse concurso você se vender para o sistema para crescer nesse concurso ou continuar estudando para um concurso de categoria mais alta, que é o que eu sempre prego. Eu não acho que seja vantajoso a pessoa entrar num cargo e ficar puxando o saco de chefe, ficar se vendendo para o sistema. Eu já disse isso, já contei isso, até a questão de assédios, essas coisas. Como é que o sistema trata a questão do serviço público. Então, eu acho mais interessante a pessoa ficar na dela, ser o mediano e continuar estudando na hora do almoço, em casa ou na mesa de trabalho, se puder, meio que escondido, para passar por uma carreira mais alta. Então, quando você tem filho, tudo isso que você passou, se você já atingiu a independência financeira ou já está num grau de poder mais curtir o seu próprio caminho, quando você tem filho, essa matrix toda volta. Você vai ter que morar numa cidade que seja adequada para o seu filho. Atualmente a gente tem a questão da doença, que tem modificado um pouco a nossa sociedade. Não sei como é que vai ficar, se vai ser tudo online, mas enfim, as coisas estão progredindo, graças a Deus, em relação a isso. Mas você vai ter que se programar. Vamos supor, você trabalha e de repente a sua empresa quer lhe transferir no meio do ano, mas você não pode porque seu filho está na escola, ele não pode perder o ano, ou você vai sustentar 2 casas. Então toda essa programação que você passou até você atingir a sua independência, ou quase a sua independência, ou estar satisfeito com a sua vida, você vai voltar tudo da estaca zero, porque você vai se preocupar com seu filho, as dificuldades que seu filho sofrer. Deixa eu tomar uma água, peço desculpas. A dificuldade que seu filho sofre, você vai passar por tudo isso novamente. Além disso, tem os riscos. Hoje em dia você tem um filho que se torna filha, que volta a ser filho, que casa com filho. Tem o risco da sexualidade, tem os riscos da questão de drogas. Mas aí você vai dizer assim, mas Alita, mas aí você tem medo do futuro. Não, não é medo do futuro. É uma questão de opção. Você tem a opção de viver a sua própria vida como você quer, ou você vai viver a sua vida em função de um filho, que não necessariamente vai satisfazer as suas vontades. Ele é uma outra pessoa. Eu já ouvi o argumento no seguinte: mas você tem filhos por amor. É por amor que você tem filhos, e não efetivamente por cuidar dele, no sentido dele te dar alguma coisa no futuro. Ok. Mas se você tem um filho por amor, por que ele precisa ser seu filho genético? Por que você não pode adotar, por exemplo? É muito simples, porque volta àquela questão do egoísmo, que você quer os seus genes, você não quer amar outra pessoa, não é por amor, você está amando a si próprio, você quer amar o seu próprio gene, é isso que você quer em outra pessoa. Você está enxergando aquela outra pessoa como parte de você, porque se fosse puramente por amor, o amor em si é incondicional. Você poderia adotar uma criança pequena, talvez um bebê, e tratá-lo como filho, cuidá-lo como filho e amá-lo como se fosse seu filho biológico. Até, absurdamente, não recomendo, mas você se junta com uma MSOL aí que faça o anel giratório amarrado na pá de ventilador ligado na velocidade máxima, que eu já disse aí em comentários em canais que é esse meu fetiche. O dia que eu encontrar uma dessa é o caso. Pessoal, vocês sabem que eu faço um pouco de ironia, que eu brinco um pouco, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então, na minha visão, não é por amor. Volta, novamente, você ter um filho biológico por uma questão de egoísmo. Então, eu acho que hoje em dia não existe fundamento para você ser pai.
tanto diante dos riscos, tanto diante da sua autoridade, que você não vai ter, e tanto diante que, assim, eu acho que é contraditório você seguir o próprio caminho e você ter filho. Não há como, talvez seja possível, mas eu acho que é muito mais difícil você conciliar, você seguir o seu próprio caminho, porque você segue o próprio caminho, você atingiu a independência financeira, você está enjoado de uma cidade, você se muda a hora que você quiser, você compra o que você quiser, você viaja para o lugar que você quiser, mesmo sendo minimalista. Por exemplo, eu moro em uma cidade turística, eu posso basicamente viajar o mundo todo praticamente de graça. Por quê? Porque eu alugo a minha casa para turistas e com o dinheiro do aluguel para turistas, eu viajo para um outro local pagando Airbnb, pagando esses aplicativos de casa, e as despesas que eu vou ter vão ser as mesmas que eu teria se eu tivesse em casa. Água, luz, comida. Água e luz eu vou pagar para quem estiver na minha casa, que é a diária que eu vou receber, mas aonde eu ficar eu também não vou pagar água e luz. A comida eu vou comer em qualquer lugar. Então, assim, a diferença de despesa é mais o transporte. Só que o transporte aqui na Europa, você consegue promoção, você paga 5 euros numa passagem, às vezes tem passagem até de 1, 2 euros. É só uma questão de programação. Então, eu acho que é difícil de você conciliar, você seguir o próprio caminho com você ser pai. Eu não sei se eu esgotei todos os argumentos que eu penso, porque eu não tenho pauta, mas agora eu pensei em entrar um pouquinho de você ficar velho. Ah, Alita, mas ter um filho para cuidar de você no futuro. Ok, primeiro argumento que o masculinista vai pensar, vai externar, vai ser, olha só, mas você pode ter um filho e ele não se importar com você na velhice. O que a gente vê muito no cotidiano. É possível. Mas eu vou mais além. Quando você tem um filho, você tem um filho para a vida. Você não tem um filho para você. Se você tiver um filho para você, para cuidar de você, novamente você está entrando naquela questão de que você só teve o filho por egoísmo, para pensar em você na velhice. Agora, existe essa questão do filho realmente não se importar com você. Não existe certeza até que se esse filho vai viver. A probabilidade é que ele viva mais que você, mas não existe nem certeza de que ele não vai morrer antes de você, ainda mais com a violência que existe aí no Brasil. Você não sabe que tipo de vida ele vai seguir, se ele vai ser uma pessoa de boa índole. Por mais que você dê criação, você não é o único ambiente que teu filho vai ter. Então, existe essa questão realmente do filho não se importar com você, mas vamos colocar uma outra questão. Digamos que o filho se importe com você e que ele queira cuidar de você. Mas, de qualquer forma, esse teu filho pode ter uma família. Ele pode ter um filho dele, ou seja, um neto seu. Esse neto pode nascer deficiente. Esse é um detalhe também, eu nem toquei nesse assunto. Você pode ter um filho e esse filho tem um problema físico ou mental e ser extremamente oneroso, trabalhoso você cuidar dessa criança. É um risco. Quanto mais velho você for pai, maior o risco. A mãe aí multiplica por 5 o risco da mãe mais velha. Com os últimos óvulos lá dela, ela resolver se fecundar. Mas enfim, digamos que você tem um filho que se importe com você. Esse filho ele tem a vida dele. Digamos que ele se mude, ele vai deixar de se mudar para um outro país para fazer a carreira dele, para cuidar do pai. Ele vai deixar de dar atenção para a família dele, inclusive o próprio filho dele, para cuidar do pai. Aí você diz assim, mas Alita, você faz o seguinte, você vai morar com ele, mas você sabe se você não vai incomodar morando com ele? E você sabe se quando você chegar na velhice, você vai querer sair do local que você escolheu viver, como às vezes você passa por determinados imóveis rurais, você vê lá o velhinho morando numa casa simples, com quintal, com animais, com plantações,
Aí ele tem um filho, aqui é comum, aí ele tem um filho que mora na Suíça, super bem remunerado, qualificado. Ele não quer sair daqui do calor, da parte mais quente da Europa, para morar na região fria, na Suíça, para ter cuidado dos filhos. Ele prefere morrer sozinho aqui, por mais que ele tenha dificuldade de andar. Onde eu quero chegar é porque o simples fato de você ser idoso, claro que quanto mais saúde você tiver, mais fácil vai ser. Você tem que cuidar da sua saúde, principalmente quando passar dos 40 anos, fazer exercício físico, principalmente aeróbico, ter menos preocupação, parar de se importar muito com as coisas, principalmente com política, que desgasta bastante a gente. Eu tenho um podcast sobre partidos políticos que eu recomendo. Aliás, o vídeo que o YouTube diz que é o melhor, assim, mais visto, por mais tempo visto, é o Vacina Blue Pill. Salvo engano, é o vídeo 60. Recomendo vocês assistirem esse podcast, que eu relato um caso concreto que aconteceu aqui com a MSOL. Mas, enfim. Então, voltando, você tira o velhinho aqui, que ele mora num sítio, para ele se mudar para a Suíça, por exemplo, para morar com o filho, para ele ter cuidado, ele ter os cuidados do filho. Aí ele se sente mal, morou a vida toda num local tranquilo, vai morar num grande centro de uma cidade turística, que as árvores são edifícios. Você vai matar o velho mais rápido do que o velho morando aqui sozinho. Você vai deixar o velho com depressão mais rápido lá do que ele sozinho aqui sentindo saudade dos filhos. E hoje em dia, a gente não precisa ter o contato físico com as pessoas. A gente tem os instrumentos, o vídeo, o áudio. Daqui a pouco a gente tem os hologramas para a gente ver a pessoa. Que diferença faz se você está tocando ou se não está tocando? Eu, pelo menos, eu não sinto essa necessidade de tocar em outro ser humano para sentir acolhido, né? Não vejo porquê. Então o velhinho pode estar lá no sítio dele com um holograma, de repente quando a gente chegar na velhice vai existir isso, falando com o filho, tendo mais atenção do que efetivamente morando na casa do filho, e o filho fora de casa no trabalho, e quem na verdade está cuidando do velhinho é a empregada doméstica. Bem que empregada doméstica aqui é só para rico, né? Que não existe isso na Europa. Só as classes mais favorecidas mesmo que tem empregado doméstico. Mas, então continuando, por que nós temos que ter medo da velhice? A velhice vai chegar para todos nós. Ter filhos não é garantia de absolutamente de nada, como nada é garantido nessa vida. O que pode... Não sei se vocês já viram alguém morrer de fome. Eu nunca vi ninguém morrer de fome no Brasil. Acaba tendo uma instituição ou até o próprio Estado que acolhe em situações precárias, mas a pessoa não morre de fome. Passa dificuldade, pode até apanhar no abrigo, isso acontece, mas morrer de fome ninguém morre. Então, qual é o problema de... O que seria melhor, na verdade, mudando o raciocínio, mudando a linha de pensamento? Você chegar aos 85 anos, que no Brasil não é a expectativa de vida, é 70 e pouco, então esquece. Você não chega a 85 anos, tem que pensar em 70. Mas eu pensando aqui pela Europa, você chega aos 80 anos, morando na casa do filho, do filho ou dos filhos, com a família dele, acompanhando toda a questão da educação dos netos, aquelas coisas todas, sem ter autoridade de avô, porque se o pai já não tem autoridade, o avô muito menos. Você ter aquele sentimento, talvez, que está incomodando. Tem algumas famílias que dizem que não vou colocar o meu pai no asilo, mas aí coloca num quarto na garagem, sem janela, sem ventilação. Muito legal. O pai não foi para o asilo, mas a casa é pequena. Colocou o pai no quarto de empregada. Ok.
E daí, como é que o idoso pode se sentir mais confortável? Dentro de uma casa nessa situação, ou até numa situação com um quarto só para ele e tal, mas numa cidade grande, ele morava num local tranquilo, só para ter alguém para cuidar dele, ou no asilo, ele com dinheiro guardado o suficiente para pagar as despesas dele, que ele tem um monte de velhinho lá para ele jogar baralho o dia inteiro, jogar dominó o dia inteiro, falar sobre a vida dele o dia inteiro. Ah, mas Alita, é muito triste os asilos, porque eu já fui voluntário em asilo e a família não vai visitar e o idoso fica muito sozinho. Bom, primeira coisa, o idoso não desenvolveu a solitude, ele não trabalhou essa questão da solitude que nós trabalhamos como homens que seguimos o próprio caminho. Então ele chega realmente na fase de idoso, ele se sente sozinho, carente, porque ele quer atenção, ele precisa ter contato com a família. É o primeiro ponto. O segundo, o que adianta você estar dentro de uma casa com um filho e o filho não estar nessa casa com você porque ele está trabalhando? Ele vai chegar em casa à noite do trabalho ou ele vai estar trabalhando home office? Não vou nem falar home office, ele é servidor público e está trabalhando home office. Mas ele não pode dar atenção porque ele está falando ao telefone, está resolvendo os problemas ou está trabalhando mesmo. Então, é um pouco indiferente. Eu acho que talvez o homem que segue o próprio caminho, que tenha trabalhado a solitude, que tenha feito a sua independência financeira, seu planejamento, principalmente tendo cuidado da sua saúde mental, ele chegue num asilo que ele tenha liberdade de entrar e sair, ou seja, ele pode mudar de asilo, e ele tem a companhia de gente da própria idade dele lá. Se ele tiver uma vida, se ele chegar à independência financeira, ele pode estar no asilo e pode fazer turismo, passeios idosos, excursões, essas coisas todas. É claro que, poxa, às vezes o cara não tem mobilidade, está em cadeira de rodas, essas coisas todas. Ah, mas precisa trocar fralda. Ah, a pessoa está com Alzheimer. Olha, quando você chega a um problema desse grau de Alzheimer, que a pessoa já tem incontinência urinária, enfim, esses problemas, essa pessoa já não tem nem mais consciência de si própria. Então, basicamente, ela está morto. Eu acho que essas pessoas que têm esses problemas mentais, elas sofrem aos olhos da gente, porque a gente está vendo o que elas estão passando, mas elas não têm consciência do que elas estão passando. Então elas não sabem se é bom, se é ruim, elas viraram criança, elas estão defecando nas calças, tem alguém lá limpando, ficou sujo o dia inteiro. Ok, pra gente é horrível ver isso, mas o psicológico dela, ela não está sofrendo. Até tem o Augusto Cury, eu não sei, também tem a questão do Nelson Mandela, ficou preso 30 anos, mas a maior prisão que você sofre é a prisão da sua própria mente. Você pode estar na sua casa, com liberdade, com dinheiro, com carro, com moto, casa, apartamento, carro, moto, mulheres à sua disposição, você sendo bonitão, e você está com depressão e você está preso na sua própria mente, sofrendo. Você não precisa ser um idoso de 80 anos que se caga nas calças, sofrendo para sentir a mesma dificuldade que uma pessoa de 30 anos bem-sucedida e que também está com depressão, ou seja, a doença não atinge só o idoso. Então eu acho que a partir do momento que... Eu acho até pior, a pessoa com 30 anos ela tem consciência do que ela está sofrendo e às vezes tenta até se matar. Já o idoso com Alzheimer, com a situação crítica, ele não tem nem consciência de nada, ele nem sabe o que ele está fazendo. Então, não é o sofrimento que a pessoa faz, que a pessoa passa. Eu acho que tem que olhar pelo sofrimento que a pessoa se enxerga sofrendo.
E se ele não tem essa consciência, talvez a gente maxime um pouco essa questão, a gente coloca como um grau de prejuízo máximo para o homem que segue o próprio caminho. Se a gente começar a ter receio de ficar idoso e de passar por isso, então a gente tem que ter receio de viver o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a gente já está mais velho também, a gente tem receio de viver. E a gente não pode andar na rua com medo de ser atropelado. A gente não pode andar na rua com medo de tomar um tiro num assalto. E isso eu passava no Brasil. Essa foi a razão precípua para eu largar como funcionário público e me mandar, não queria mais saber de porcaria nenhuma. E hoje em dia eu leio notícias para rir. Eu acho que até agora tem a maldição do governador do Rio de Janeiro. Se for governador, vai ser preso. Sempre que se for governador, vai ser preso. Já entrando um pouquinho, desviando um pouco do assunto, o Procurador-Geral da República defendeu a prisão do governador do Rio de Janeiro, ou seja, ele atuou, eu acho que ele está certo, ele atua, mas a questão que eu questiono é que ele atua tão rápido pro governador, mas para a família do presidente ele diz não, tem que ter foro, prerrogativa de foro mesmo. Foro privilegiado é leigo que fala, tá? A gente tem que falar prerrogativa de foro, porque foro não é privilégio, é prerrogativa do cargo. Para a pessoa que tem autonomia, só que isso não é utilizado devidamente. Porque a gente só elege também pilantra. Mas enfim, então se você tem medo de ficar idoso, de depender das pessoas, eu equiparo isso a você ter medo de viver o seu dia. Então eu não acho tão ruim se você conseguir juntar um patrimônio que ele lhe sustente e que você fique num asilo com companhia de idoso. Claro que eu não fantasio nenhum asilo com jardins, cheio de enfermeiros, nada disso. Mas um asilo que tem uma sala de televisão lá, com uma mesa para você jogar xadrez, dominó, baralho, tem idosos para conversar, em que você tenha saúde para poder ir ao banheiro sozinho. E mais uma coisa, se você estiver passando por essa dificuldade de mal de Alzheimer ou incontinências fisiológicas, que diferença faz se você está no asilo ou está em casa? Em casa pode ser que teu filho não possa, ou ele não queira te limpar toda hora, ou ele não possa te limpar toda hora, porque ele tem os afazeres dele, ou ele contrate alguém para te limpar e essa pessoa também não faça direito. Ou seja, tem risco para tudo. Eu não acho que o homem que segue o próprio caminho, que desistiu do casamento, eu acho que casar é gostoso, case que é gostoso. Aliás, eu não vejo diferença nenhuma entre casamento e união estável, a não ser a questão do custo que você tem para fazer festa. Eu sou um cara conservador, então, assim, quer casar? Eu caso. Quer casar vestida de branco? Ok, eu caso. Mas tem que ser virgem, porque se é para ser conservador, né, casamento em igreja, então, de vestida de branco, então tem que ser virgem também, né? Claro que eu não tenho interesse em casar, isso é óbvio. Questão de casamento é mais para ter uma data inicial para você, a partir daquele momento, você começar a ter problemas. Então é isso, pessoal. Deixa eu ver se eu esqueci algum ponto. Acabou que eu falei sobre filhos, eu acho que eu falei mais sobre a velhice. Não é isso? Vocês me pediram para falar sobre isso, eu vou falando à medida do possível, à medida que eu tiver inspiração, o que vocês comentam. Mas fiquem tranquilos, eu leio todos os comentários, peço para que vocês sejam mais moderados, porque o YouTube tem uma regra, e aí eu dou o coraçãozinho lá, daqui a pouco chega alguém e me processa porque eu dei o coraçãozinho num comentário que você fez, né? Então, vocês não têm o objetivo de me prejudicar. E tudo que eu falo, apliquem um filtro de vocês. E mais uma coisa interessante aqui que eu posso falar é o seguinte: o que eu estou dizendo hoje não quer dizer que amanhã eu não possa dizer uma coisa diferente.
E essa é a crítica de que, mas no podcast número 5 você falou tal coisa e no podcast 828 você falou outra coisa. Sim, mas eu sou um ser humano e eu evoluí. Eu não posso mudar de opinião, não posso pensar diferente, eu não posso ter um outro raciocínio. Será que eu não tive uma experiência de vida ou até um aprendizado com a experiência de outra pessoa que me tenha feito pensar de outra forma, né? Então, não tem nada de contraditório no discurso, porque você evoluiu. Você é uma pessoa diferente quando você fez o podcast 5 e fez o podcast 800 e pouco, né? É isso aí, pessoal. Eu vou fazer um curso aí de espermacultura, vou cobrar uma mensalidade simbólica de R$ 5.000 mensal de vocês, ok? Aí eu vou ensinar vocês a viver no estrangeiro, sendo milionário, não precisando trabalhar, com o dinheiro de vocês. Tem muita gente fazendo isso aí, isso é muito triste. Eu até recomendo, desinscreve desse canal, apaga, esquece esse tipo de canal, que essas pessoas eu não acho que sejam pessoas boas. Ok, pessoal, é isso aí, vamos que vamos, grande abraço.